No arco dos Arrancars, o Kubo apresenta várias questões que eu acho interessante. Por mais que tenha problemas, é um dos arcos que talvez seja o mais amado pela fandom do anime. Eu particularmente curto bastante, mas pelo lado dos personagens e temas, com essa dualidade de personagens e inimigos opostos que têm ideais parecidos, ou totalmente ao inverso. Obviamente que já teve antes, mas que ele foi aperfeiçoando, digamos, uma poesia visual. Os espadas são um dos temas mais interessantes, não só pelos temas de seu design, mas também pelos seus temas de morte e filosofias, que são trabalhados subjetivamente, junto com elas. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre, dar meu ponto de vista de várias coisas sobre as espadas. Não precisam levar tudo como se fosse uma verdade absoluta, pois será meu ponto de vista. E meu entendimento sobre o que eu li há anos atrás, sim, isso mesmo. O cara totalmente ignorante. Vamos começar explicando um pouco sobre os Arrancars e suas etapas. Basicamente, um Arrancar é um Hollow que tirou sua máscara e passou por um processo longo de obter poder. Olhando para um lado mais poético, digamos assim, um Hollow é um ser faminto, onde seu único objetivo é saciar sua fome, não importa como. Porém, nunca consegue, pois sua fome é insaciável. E bom, os Hollows são espíritos nascidos dos humanos que se afogam em desespero ou não são levados para sua society. E você que fala que Jutsu não tem nada a ver com Bleach, é só comparar os Hollows com maldições e verá que são bem parecidos. Mas olhando no ciclo da vida do Sansara, temos o que chamamos de Fantasma Faminto, onde o nome já diz tudo, né, sobre os Hollows. Pessoas ruins que fizeram as piores coisas se tornam esses seres e estão constantemente procurando aquilo que sacia sua fome, como os Hollows, à procura de almas. Um aspecto comum em Hollows são um buraco no peito, onde eles perdem seu coração, ou seja, sua essência. E resumidamente, o nome Hollow significa vazio, oco. Podemos levar fisicamente, mas também temos que olhar emocionalmente, pois o coração em Bleach é muitas das vezes representado como sentimentos, emoções. Então a perda de seu coração é a perda de seus sentimentos, suas emoções, assim se tornando um ser desprovido de afeto. Olhando por um lado, ele se torna basicamente um psicopata, só que um lado mais irracional, digamos assim. Mas digamos que um Hollow não é purificado pelos Shinigamis e acaba acumulando muito poder. Ele tem um processo em que tira sua máscara, assim se tornando um Arrancar. Porém sabemos pelo Aizen que pode fazer essa transação usando o Hokyoku, e nesse processo eles ficam bem mais fortes que quando se tornam naturalmente. Mas esse processo de transação podemos dizer que tem um processo parecido com o dos Shinigamis, né? De autoaceitação, assim conseguindo entender sobre si mesmo, sobre o monstro que se tornou, tendo compreensão disso. Podemos enxergar a máscara algo além como estética? Tipo, um ser que se esconde de vergonha, pois se tornou um monstro insaciável, mas assim que consegue uma força suficiente para olhar para si mesmo, ver o monstro que se tornou, ele consegue se assemelhar às pessoas? Tipo aqueles psicopatas que matam, mas aos nossos olhos são monstros e na percepção dele é normal. Uma dualidade de ponto de vista, depende do que é certo ou errado pra você, né? Mas bom, os Arrancars têm formas humanoides com psicológicos mais impulsivos para uma personalidade, digamos. É um sentimento mais aflorado, podemos dizer que os sentimentos compactuam com os seus enquanto estavam vivos. Todos eles possuem espadas, como os Shinigamis, porém elas servem mais como a chave para liberar seus poderes. Algo mais exterior, enquanto os Shinigamis são mais interior. Não vou me aprofundar tanto neles. Se você quiser, tem um canal chamado O Analista, que falou mais sobre as espadas e temas. Se quiser dar uma maior conhecida, eu indico dar uma olhada no vídeo dele. Mas bom, temos 10 espadas, que são os principais, digamos assim, que foram nomeados pelo Aizen. E seria uma divisão, assim como a Gotei 13, onde eles têm sua própria hierarquia. Alguns têm seus poemas, que vou falar um pouco também, pois vários têm, digamos, a essência do personagem citado. Começando com o Yami, o número 10, que depois vemos ser o espada número 0, e sendo a ira seu aspecto de morte. Um personagem explosivo que age impulsivamente. Quanto maior a raiva, mais ele fica forte. E tem uma ressurreição em que o Yami se deixa ser devorado pela ira e se torna um kaiju gigante. O Yami é um personagem que eu não entendi tanto. Parece que o Kubo tinha algo ali pra ele. Não. Mas eu não consegui enxergar o que era. Além de um boss que precisou estar ali para bater a meta de gigantes no anime. Mas ao mesmo tempo, essa monstruosidade faz sentido para a proposta do personagem ser a ira, um sentimento de raiva, faz atitudes irracionais. Todos somos engolidos pela irracionalidade quando estamos putos da vida, né? E muitas das vezes nos ferramos. Então aquele monstro enorme, imponente, e eu ia falar impotente por causa do corretor aqui, Yami brocha confirmada, hein? Kubo gênio demais.
E eu acho que um dos maiores perigos para alguém que tá puto da vida é alguém que consegue manter a calma sobre qualquer situação, e um cara mais louco, né, que a ira, como o Zaraki e o Byakuya. O Yami talvez seja um dos personagens que eu menos gosto em Bleach, mas eu acho que o Tite já criou ele para isso. Já sabemos que o Tite tem uma maestria absurda com o personagem, né, o cara consegue fazer um cara que apareceu 2 capítulos ser gostável. Então acho que o Yami ser totalmente ruim, seja proposital, ou ele realmente não sabia o que fazer com ele e colocou ele ali só pra ter uma cena de luta legal. O Yami tem seu poema no volume 41 sendo chamado Hurt, ou Coração. Corro para obter tudo aquilo que perdi. Sangue, carne, osso e algo mais. Esse algo mais deve ser a parte dele do roteiro que ele esqueceu. Bom, ele representa o número 0, né? Algo sem valor. É o título, tem como, cara. Temos ele, Aronieiro, uma espada número 9, com seu aspecto de morte na ganância. Smash. Mas a maioria não gosta desse personagem, eu acho até que interessante, pois ele consegue usar as habilidades dele de um jeito legal. E basicamente ele consegue usar as habilidades dos seres que comeu, e não foi pouca gente. Ele é praticamente um concentrado de DSTs, analogias. Vemos que ele tem um controle psicológico muito forte quando luta contra a Rukia, pois ele absorveu aquele rolo que tomou conta do Kaien, assim se transformando nele e conseguindo usar suas habilidades e memórias, fazendo um jogo mental com a Rukia, mas que no final foi praticamente sua perdição. Vemos a sua habilidade glutonéria em sua mão, onde seu aspecto de morte é a ganância. Podemos dizer que é um dos maiores centros de ganância. Parte está relacionado com as mãos, né, como dinheiro, poder, entre várias coisas. O espada número 8, saiu a porra, que vou chamar de porra. Bom, quando eu jogava Bleach vs Souls eu chamava ele assim, não me julguem, principalmente por jogar Bleach vs Souls. Infelizmente o homem é corrompido pelo Gacha, né? 9 anos de jogo. Seu aspecto de morte é a loucura e seu poema está no volume 31, Diga que me odeia, mais do que tudo no mundo. E a capa dele demonstra um prazer, simplesmente um sádico, né? O número 8 tem uma coisa a ver com a eternidade, o que é basicamente a habilidade dele. E pra onde ele vai depois, né? Sendo um cientista, ele tem uma afeição com perfeição. Aí eu acho que seu único erro foi ter enfrentado o pior cara possível, né? Que foi o Mayuri. E nessa parte temos vários questionamentos de 2 cientistas que são opostos. Um que enaltece a perfeição e o outro que abomina ela. Mas convenhamos, né? Se o Porra gostava tanto da perfeição assim, ele não tinha tocado um dedo na Nemu. Pô, ela é a perfeição, cara. Mas minha visão sobre o Porra e a ciência que ele acredita passa uma vibe mais religiosa, saca? Como o Mayuri disse, se tudo fosse perfeito, não teria espaço para aprender ou usar nossa inteligência. Ficaríamos estagnados ou entediados. Bom, eu acho que foi isso que ele disse. Se não foi, foi algo parecido. Mas mesmo assim, eu estou dizendo agora. Então, se não foi, acredita em mim. Eu acho. Mas na minha visão, o Porra se contradiz até na sua aparência, onde fica parecendo um ser angelical, né? Contra parte da ciência. Estou me referindo à religião, mas obviamente não quer dizer que necessariamente tem que ser ateu. Mas toda essa questão de um ser perfeito tem a ver com a questão mais religiosa, né? Inclusive, voltando para o Mayuri de novo, temos futuramente a luta contra o Pernida, né? Que é um deus praticamente. Podemos dizer que é uma luta da ciência versus a religião. E pro pessoal que reclama que as pessoas de animes não trocam de roupas, cara, simplesmente Mayuri, cara. Só olha o Mayuri, os outfits dele. Mas o que o Porra tem a ver com a loucura? Bom, praticamente tudo. O cara é insanamente louco. Além de várias pesquisas que ele fazia no Recomundo, chegou a criar aqueles Fractions que comia para ganhar mais poder. Tudo nele girava em torno da loucura, sendo um cientista que se parece mais com um ser angelical, usava umas habilidades que ressuscita, sendo uma ressurreição, e fazendo a famosa macumbinha, né? Mais pra frente vemos que ele foi até para o inferno. É isso que dá a acreditar que viemos do macaco. Porra, se viemos do macaco, por que eu não consigo ter esse drip? Explica isso pra mim, Darwin. Olha, meu irmão, que coisa gostosa. Amém, obrigado, pai. Zomari, o espada número 7, com seu aspecto de morte sendo a intoxicação. Sua ressurreição se chama Brujeria e tem uma banda mexicana que se chama Brujeria. Eu não sei se o Tite se inspirou pra fazer o personagem, mas fica aí minha menção. Ele tem uma habilidade que se chama Amor, em que resumidamente controla partes do corpo do adversário. E ele tem vários olhos que ficam responsáveis pelas partes que ele lançar seu controle. Mas bom, intoxicação e amor, o que podemos tirar disso? Olhando para um lado mais poético, o amor é meio que isso, né? Ele chega, você não tem um controle, no caso nenhum controle sobre ele. Um amor que chega do nada e quando você vê já se machucou. Um amor sem forma, né? Ao mesmo tempo, uma interferência no amor é o orgulho. Inclusive, não sei se tem alguma relação, mas o símbolo que o Zomari deixa lembra uma estrela de 8 pontos que tem uma relação com o Ishtar, que tem uma relação com Vênus, e ambos são a representatividade do amor e sexo.
E sinceramente eu prefiro a personificação de amor de Fate mesmo, né? Cê é louco, Cheater Deus é demais. Bom, fodam-se todos vocês. Esse é o poema do Grimmjow no volume 24, sendo a espada número 6, e seu aspecto de morte sendo a destruição. Seu poema é bem direto ao ponto, né? O que muita gente tem vontade de fazer, assim, acredito, porque eu tenho às vezes no trabalho. Com sua ressurreição sendo o Pantera, um arrancar mais icônico de Bleach, e eu arrisco dizer ser mais icônico que até que o Kyoha. Além de vários momentos com o Ichigo, a personalidade do Grimmjow trouxe vários momentos marcantes para a obra, para o Ichigo, incluindo um momento que os negacionistas de Ichihime não veem, né, que o Ichigo estava lá preocupado com a Inoue, a luta contra o Grimmjow, e ela fala, não morra Kurosaki, e dá uma motivação para ele. Mas bom, a Pantera tem um aspecto de ser potente, um predador, e o marcado para ser sua presa foi o Ichigo, né? Sua ressurreição Pantera, ele toma uma forma de uma pantera humanoide. Eu acho muito bom como o Tite consegue fazer um personagem dele às vezes agir por instinto ou demonstrar agir assim, como um animal mesmo, oportunista, sanguinário. Seu aspecto sendo a destruição, podemos dizer que com uma forma da natureza ou um poder avassalador, visto o poder absurdo que ele tem, seu buraco hollow está localizado no abdômen. Ele talvez faça sentido pela sua fome de poder. Em sua forma Juka, Grimmjow matou vários hollows para se tornar mais forte. Noitra, o espada número 5, e seu poema no volume 33 sendo Somos bichos, vermes rastejando sob a maldade não volátil, erguendo a cabeça mais alto que a lua, só para não precisar olhar para vocês, miseráveis. Bom, um poema que retrata 100% a personalidade de Noitra, né? Como ele mesmo enxerga todo mundo e tendo um complexo de superioridade, principalmente com mulheres, cara machista, com seu buraco rola no olho esquerdo, por isso usava um tapa-olho e teve sua luta contra outro capitão que usava um tapa-olho no olho direito, né? Eles são opostos, mas com ideais até que semelhantes. Seu aspecto de morte era o desespero, e sua ressurreição sendo a Santa Teresa, um personagem bem podre de personalidade, mas ao mesmo tempo que o Tite te faz gostar dele. A Santa Teresa é uma santa da Espanha, e seus temas, alguns compactuam com Noitra, algumas visões dela, porém muitas são o inverso. The One Piece is real! Como ele tem um complexo de superioridade, ele está em constante embate com ele mesmo, onde, para se sentir melhor, curte subjugar os outros. Diferente do Ken, que se segura para aproveitar a luta, o Noitra irá fazer de tudo para vencer e humilhar seu adversário. Parecendo mais um louva-a-Deus mesmo, um inseto que peita geral, não importa a força que tem, um oportunista. À medida que a luta contra o Ken vai indo, Noitra cai em desespero vendo que era bem inferior a ele. Uma questão muito boa é que o Felgo faria um cosplay muito pica de Noitra. Ambos têm 5 metros de altura e ambos têm 5 metros de altura. Espada número 4, o Kyoha. Um dos mais amados pela galera e com temas mais interessantes. Seu aspecto de morte, para a surpresa de ninguém, é o vazio. Sua ressurreição se chama Murciélago. O Kyoha é o único espada que possui uma ressurreição onde ele tem 2 etapas, onde toma uma forma com asas negras e rola vários embates de Bleach, principalmente quando é sobre o Kyoha, e a grande maioria sobre o poder de escalonamento e seu número. Eu não vejo a numeração dos espadas sendo ligadas ao poder. Pode ter um pouco a ver, mas poder em Bleach é uma questão muito complicada e relativa, pois poderes e lutas em Bleach são feitas com outro aspecto além do poder. Obviamente um ser com mais poder como o Aizen pode ser uma ameaça, porém o que torna ele perigoso é sua inteligência e habilidade. Mas bom, o Kyoha é um ser totalmente frio e calculista, literalmente, sem nenhum amor ou sentimento. E o maior questionamento do Kyoha é o coração, que sempre é abordado. O Kyoha, além de 2 etapas, tem 2 poemas também. No volume 22, seu poema como tema principal é Não há sentido em nosso mundo, nem mesmo para nós, que vivemos nele. Nós, seres sem sentido, pensamos sobre o mundo, e a percepção da falta do sentido nisso não significa nada. Demonstra o quão nada faz sentido. Buscamos significado em várias coisas, quando na verdade esse significado não tem sentido concreto, né? A nossa percepção de mundo é uma ilusão que criamos para sanar questionamentos, preencher aquele vazio com algo que possa preencher. Mais pra frente, no volume 40, temos Por ter um coração, invejo. Por ter um coração, devoro. Por ter um coração, tomo. Por ter um coração, desprezo. Por ter um coração, vadio. Por ter um coração, enfureço. Por ter um coração, desejo tudo que há em você.
onde finalmente o niilismo tem seu embate e a sua resposta, fazendo aquele vazio que estava sempre em questionamento. Entendo que é o coração que tanto falava, um sentimento, algo não material, algo sem forma. Sua ressurreição morcego pode se entender como um morcego mesmo, que é mais voltado para transformações, pode ser como visuais, mas também como intelectuais, espirituais, transações de pensamentos, digamos assim. Pois o Kyoha é um personagem muito conflitante. O entender do coração é um sentimento que no final ele compreende, porém na sua morte. A sua existência, que era não ter sentido, acabou compreendendo que tem um sentido, assim não tendo mais um sentido para a sua existência, que baseava-se na compreensão do sentido. Uma coisa interessante é que, enquanto o Kyoha não entendia o que era o coração, seu design muda quando compreende. Não há uma grande mudança, mas dá uma mudada ali em seu rosto, que parece alguém mais aliviado, sem aquele peso que ele apresentava e passava. Aquelas listras que ele tem embaixo do olho ficam finas entre os dedos da Orihime. A composição do mangá parecendo o limite da sua existência, um ser puro chorando, que em capítulos anteriores, enquanto estava mais conflitante, essas listras no meio ficavam grossas, parecendo que desabavam em lágrimas. Assim como o buraco em seu peito que também parecia derramar aquele lamento. Um ser que estava em constante sofrimento pela sua falta de resposta em seu maior questionamento. Seu nome tem como significado dito aquele que chora. Enfim, é minha visão sobre o Kyoha, né? Se você achar outra coisa, deixa aí nos comentários sua visão sobre essa parte. E é como eu enxergo o Bleach, mais como uma poesia, acredito, que tem várias percepções sobre ele. Inclusive, uma coisa a mais, no volume que apresenta o poema, tem uma arte em cima, né? Que tem um foco principal de quem o poema está apresentando a obra. No volume 22 temos o olho do Kyoha, que apresenta um poema de forma que ele enxerga o mundo. E no volume 40 temos o buraco hollow, que fica no lugar do coração, onde finalmente ele compreende o seu maior questionamento, que era o coração. Harribel, a espada número 3, uma das minhas waifus de Bleach, e fala sério, o design dela é muito pica. Inclusive tem uma história com o jogo Bleach Brave Souls com ela. A Calab, que é a dona da empresa do jogo, sempre fazia lives de anúncio de banners, quando tinha banners especiais. E eu sempre tava nessas lives como um cracudo de gacha. Gacha é o tigrinho dos otakus, né? A gente não ganha dinheiro, mas ganha um waifu. E teve um dessas lives que era de um banner de praia que eles iam mostrar a arte. E a arte dela, como tava bem sexualizada, digamos assim, o YouTube deu um bloco na live. O quão longe a empresa tem que ir pra fazer esse povo gastar grana, hein? Graças a Deus eu peguei ela. Graças a Deus. Mas bom, a Harribel tem seu poema no volume 42 sendo: não existe mundo isento de sacrifícios. Ainda não percebeu? Um inferno de cinzas jogadas sobre um mar de sangue. É isso que damos o nome, supostamente, de mundo. O que compactua com seu aspecto de morte, né, que é o sacrifício. O que é o mundo se não um poço de sacrifícios? A roda da vida gira em torno de sacrifício, né, seja físico ou espiritual. Em sua ressurreição, chamada Tiburon, Harribel fica com menos roupa ainda, e isso me deixa muito feliz. Espermatozoide voador. E fica com uma arma que parece um dente de tubarão gigante. As habilidades dela são, como o nome diz, Tiburon ou tubarão, e tem uma proficiência com a água. Seu rival no anime foi justamente o Toshiro, que tem o controle sobre o gelo, logo era para anular o poder dela, né? Porém, como a força dela é absurda, ele tem certas dificuldades em derrotar ela, e ela acaba sendo eliminada pelo próprio Aizen. Ela tem um aspecto muito forte de proteção de seus amigos, principalmente as que acolheu como família. Tem uma teoria que não sei se é verdade, se vocês souberem deixa aí nos comentários. Ou eu só tô falando merda mesmo, não sei. Mas como o tema dela é o sacrifício, Harribel, enquanto estava viva, morreu em seu parto. Por isso, o seu buraco hollow está localizado no seu útero, onde não é mostrado no anime, mas o Titi faz artes pra Calab, que é a empresa de jogo, fazer os personagens, e meio que na sua segunda ressurreição, que é fundida com o Hokyoko, o seu buraco hollow está localizado ali mesmo no útero. Espada número 2, Barga, com seu poema sendo: a putrefação é minha amiga, a noite minha serva, deixe os corvos bicarem meu corpo, enquanto espero por ti, em minha mansão de Olmo. Seu aspecto de morte sendo a senescência, um dos aspectos mais puros da vida, né, que é a morte por causas naturais, a velhice. Sua ressurreição sendo o arrogante, onde ele toma uma forma de caveirão, e sério, o design desse personagem é muito foda, cara, é incrível. Se não um dos melhores dos espadas. O Barga era o rei do Recomundo,
onde o céu era seu teto e o banheiro onde ele quisesse. Bom, até o Aizen chegar e colocar ele como servo. E isso deixou o Barga puto da vida, um rei tirado do seu trono e baixou a cabeça para um Shinigami. O poder do Barga basicamente deteriora e envelhece tudo que chega em seu poder. Um poder totalmente apelão, né? E difícil de se lidar. Imagina alguém lutando contra ele sem ter conhecimento desse poder. Seria algo basicamente insta-kill. O poema dele está relacionado basicamente à morte, onde está ligado ao envelhecimento, né? O ciclo da vida após a morte. O que resta é se deixar ser comido pelos vermes e esperar a sua crença seja qual for. O Barga sempre guardou o rancor do Aizen por ter colocado como servo, e em seus últimos momentos ele tenta atacar. O arrogante de sua ressurreição está gravado em sua personalidade, né? Um rei orgulhoso e soberbo, e morreu resumidamente pelo seu próprio poder. Engraçado que o design do Barga parece sim um deus da morte, né? O que ele é praticamente, pois acho que a maior causa de morte fora do Rio de Janeiro é o envelhecimento. Stark, o espada número 1, talvez o que gere mais treta, pois se o número for realmente escalonamento de poder, o Stark é o mais forte. Porém, existem vários debates na internet em que o Kyoho ou o Barga deviam estar nessa posição. Seu aspecto de morte é a solidão, e Stark não possui nenhuma capa e nem poema, e isso eu acho um crime do cubo, tá? Stark, antes de se tornar um espada, vagava pelo Recomundo sozinho, uma alma solitária. Nenhum Hollow podia ficar perto dele, pois sua alma era esmagadora, seu poder era absurdo que ele matava qualquer ser que chegava perto dele. Até que, assim como Zaraki tem uma personificação de sua alma, Stark repartiu seu poder e criou uma vida com uma parte da sua essência, assim surgindo Lilineth, que fazia companhia para ele, até Aizen chegar e o recrutar para os espadas. Stark talvez seja o único espada que se importa com os demais, que sentia algo mais que só uma organização, tanto que só aceitou porque assim não estaria mais sozinho, né? Estaria com um grupo. Stark tem sua ressurreição chamada Los Lobos. Olhando para um lado mais do animal mesmo, os lobos são seres que vivem em Alcateia, e dentro dessa Alcateia existem os lobos Alpha, Beta e Ômega. Alpha sendo o Stark, Beta sendo a Lilineth e os Ômega sendo os demais que está sob seu comando ali, os poderes. Uma questão que tem é se o Stark tem 2 buracos hollows, já que o buraco dele está localizado no centro do peito, e o da Lilineth fica localizado no centro da barriga. Porém, como vemos, a Lilineth é uma parte da alma do Stark que se dividiu. É uma essência dele. Além de que, de novo citando o jogo Bleach Brave Souls, o Stark na sua forma com o Hogyoko aparenta ter 2 buracos hollows. O Tite dá a mão nessas artes, então se passou por ele, talvez tenha alguma relação. De novo, nada confirmado, é só uma teoria mesmo, mas faria sentido, visto que quando dividiu sua alma em 2, se tornou 2 seres, porém quando se juntam tem uma junção dos 2 em um ser só. O peito, podemos dizer que é a solidão que o Stark sente, agora na barriga, ou melhor, nas costas, se olharmos bem na parte da coluna vertebral, visto que a coluna tem várias funções desde sustentação e proteção, o que olhando para um lado mais psicológico, Lilineth foi o centro da motivação do Stark, né, preenchendo sua solidão, além da coluna passar diversos sistemas nervosos, principalmente o da comunicação entre os sistemas, mas bom, hipóteses e teorias, né. Vendo seu aspecto de morte, que foi a solidão, fez parte de um grupo, dividiu sua alma e mesmo assim sempre estava sozinho. E isso me lembrou um pouco do que o Gojo fala pro Shiguro. Eu acho que você tem tanta habilidade e potencial quanto o Yuji. Acho que o problema é a sua mentalidade. Mas não importa quantos aliados você tenha. Quando morrer, vai estar sozinho. Se olharmos em questão de poder, Stark não demonstrou total poder em sua luta, pois estava sempre desmotivado e diferente dos outros espadas. Odeia brigas, né? Ele não curte brigar. Muita gente teorizou que ele ainda estava vivo e seria muito pica, tá? Ver ele de novo, mas ele morreu mesmo. Em sua morte ele vê os Arrancars em seu último momento, porém o Yami não está dentre eles. Ou será que o algo mais que o Yami esqueceu foi de aparecer no flashback do Stark? Bom, nunca saberemos. Mas pela personalidade do Yami é bem provável que nenhuma espada curtisse ele. Com a frase final do Stark, podemos dizer que esse foi seu poema, dito subjetivamente, né? Não estou sozinho, não estou sozinho, não estou sozinho. Vamos ficar junto para sempre. Mas bom, acho que eu devia ter focado em uma espada por vídeo, né, ao invés de falar tudo de uma vez. Mas só pensei nisso depois que estava escrevendo a parte final do roteiro, então vai sair assim mesmo. Mas espero que tenham curtido esse conteúdo, um pouco ignorante de fato, né. Mas fazer o que? Amo falar sobre Bleach, mas espero que tenham curtido o vídeo mesmo. Pode ser que várias coisas que eu tenha falado foi viagem minha, ou
loucura. Muita coisa faltou, inclusive deixa aí nos comentários coisas que eu podia ter colocado, que faltou, que eu não tive esse ponto de vista, né? Eu acredito que várias, eu nem lembro. E vamos mostrar, né, essa coisa aí que o Cubo faz indiretamente. Bom, deixa o like aí pra nos ajudar, fiquem bem e até um próximo vídeo.